Naquele momento, naquele lugar, o Paul Tibbets não fazia a menor ideia do que o oficial superior dele estava falando, né? Tipo, como assim? Ele não entendeu o momento histórico, o que estava acontecendo ali. Ele lembra até hoje que ele sabia o que era um átomo, mas ele não tinha qualquer noção do que seria uma bomba atômica. Naquele instante, ele só conseguiu pensar numa coisa: encerrar a reunião e enfilar um rango na cantina. Ele queria acabar com aquilo logo, estava achando chato. E é importante lembrar que naquele dia, naquela reunião, a bomba atômica ainda não existia. O famoso teste do Oppenheimer não tinha sido realizado. Os cientistas estavam pesquisando, mas ainda faltavam quase 2 anos para a arma estar pronta. E quase 2 anos antes, as Forças Armadas já tinham escolhido aquele que iria assumir esse compromisso, Paul Tibbets. Não tinha mais volta. Daquele ponto em diante, a vida do Paul Tibbets nunca mais foi a mesma. Ele foi obrigado a mentir para todos os amigos dele, para todos os familiares a respeito do que ele sabia. Ele lembra que a pergunta que ele mais ouvia daqueles dias lá era uma pergunta completamente normal. E aí, o que você anda fazendo? Era um cumprimento natural, né? Tipo, quase como as pessoas falassem isso naturalmente pra ele. E ele tinha que inventar alguma história. E depois ele tinha que lembrar da história que ele tinha inventado. Porque ninguém podia suspeitar que ele tinha sido selecionado por uma operação extremamente secreta. Então o que ele falava pra uma pessoa, ele tinha que ficar repetindo pras outras, né? Porque vai que alguém bate essa história. Bom, pro Paul foi quase um ano inteiro de expectativa, sem saber do que se tratava direito. Sem saber o impacto do que ele ainda iria fazer. Foi em dezembro de 1944 que ele e outros aviadores foram finalmente mobilizados para o chamado Esquadrão 509. A missão deles, planejar métodos para lançar armas nucleares sobre a Alemanha e o Japão. Em 1945, o jovem Sadao Hirano estava matriculado na escola. Estudou muito pouco. O governo japonês estava numa espiral de derrota. Tinha escassez de mão de obra, né? Os estudantes de todas as escolas estavam sendo recrutados para trabalhar. Sadao fez de tudo um pouco. Junto com os colegas de turma dele, ele ajudou nas plantações, ele ajudou na demolição de casas para proteger a cidade, né? Enfim, a estratégia japonesa era demolir filas de casas e prédios para reduzir a propagação de incêndio em caso de bombardeio. E o Sadao estava lá com os amigos dele, com marretas, com picaretas, com machados, colocando, né, abaixo casas que um dia já tinham sido dos vizinhos dele. Tudo para quê? Para ajudar a enfrentar o bombardeio do inimigo. Sadao acreditava que aquilo evitaria o pior em Hiroshima. Todo mundo achava que aquilo evitaria o pior em Hiroshima. A verdade é essa, né? Os bombardeios americanos eram realmente frequentes, estavam acontecendo direto. Então eles estavam se preparando para mais um bombardeio, digamos, comum, né? Todos imaginavam que o inimigo estava preparando terreno para uma invasão por terra. Hiroshima estava protegido por canhões antiaéreos, ok? Mas os novos bombardeiros americanos estavam preparados para operar em altitudes muito altas. Ironicamente, Hiroshima também estava recebendo menos ataques do que outras cidades japonesas.